Boa noite. Eu vou começar agora a apresentação da aula de Bioquímica 2 referente à P3, tá? Eu só vou compartilhar a tela aqui com vocês e já estou gravando a resolução, tá bom? Qualquer dúvida, eu peço que vocês entrem em contato comigo. Vamos lá. Essa aqui é uma P3 antiga de 2018.1 de Bioquímica 2 e eu vou descrever detalhadamente como resolver cada questão. Quem quiser, eu posso mandar digitado essas respostas que eu vou colocar para vocês. Eu vou tentar fazer essa aula o menor tempo possível para transformar ela em vídeo, tá? Se eu não conseguir fazer em menos de 20 minutos, eu vou fazer a parte 2, tá? Número 1. Descreva como funcionam e se relacionam a cadeia transportadora de elétrons e a fosforilação oxidativa. Não deixe de contextualizar os aspectos bioquímicos com os compartimentos subcelulares onde eles ocorrem. Vamos lá. A cadeia transportadora de elétrons e a fosforilação oxidativa, elas acontecem na mitocôndria, e uma acontece na lamela, outra acontece na matriz mitocondrial. A diferença e a relação entre elas é que elas acontecem somente em seres aeróbicos, ou seja, seres que respiram oxigênio. Essa fosforilação oxidativa e cadeia transportadora de elétrons é a etapa final da metabolização do açúcar. Ou seja, primeiro inicia-se com a glicólise, depois da glicólise, ciclo de Krebs, depois cadeia transportadora de elétrons e depois fosforilação oxidativa. Essas duas etapas, também junto com o ciclo de Krebs, acontecem na mitocôndria. Já a glicólise acontece no citossol ou citoplasma, tá bom? Essa é a relação entre elas. São duas vias que acontecem somente em seres aeróbicos, seres que respiram oxigênio do ar, e acontecem gerando muito ATP, em torno de 34 a 36 ATPs, porque isso vai variar de acordo com o autor que está do livro. Mas é entre 32 e 34 ATPs. Número 2. Descreva bioquimicamente as funções do glicogênio sintetase e do glicogênio fosforilase. No que tange a regulação, quais efeitos da fosforilação sobre cada uma delas? Vamos lá. Glicogênio sintetase é um glicogênio que armazena glicogênio, é uma proteína, uma enzima que auxilia no processo de armazenamento de energia. Ela atua no fígado. Agora, no glicogênio fosforilase, ela também pode atuar nos músculos. Por quê? É quando nos músculos e no rim. É quando o nosso corpo precisa usar a energia acumulada do glicogênio, tá bom? Glicogênio sintetase é quando armazena glicogênio no fígado e em algumas partes do músculo, mas principalmente no fígado e no rim. Já a glicogênio fosforilase, ela também pode ser encontrada no fígado, mas ela também pode ser encontrada nos músculos. Por quê? Porque essa fosforilase é uma quebra do fósforo, gerando energia. Beleza? Explique os mecanismos básicos da sinalização dos hormônios insulina e glucagon. Em seguida, discorra sobre esses hormônios, sobre como esses hormônios afetam o estoque de glicogênio hepático. Nosso corpo ele tende a fazer um equilíbrio, certo? Quando a gente está com uma quantidade, logo assim que a gente se alimenta, o nosso corpo armazena energia na forma de glicogênio, ou seja, o nosso pâncreas produz insulina e essa insulina permite que as células absorvam a glicose que está na corrente sanguínea. Só que depois de um período de em torno de 3 a 6 horas, o excesso de glicose que está na nossa corrente sanguínea já foi absorvido pelas células, tá? E as células começam a degradar, fazer a glicólise dessa glicose que está em excesso na corrente sanguínea. Depois que essa glicose já foi degradada, o que vai acontecer?
o ser humano vai começar a iniciar o gasto do glicogênio que está no nosso fígado, no nosso rim e no nosso músculo. Como que acontece? Quando a quantidade de glicogênio, de glicose na corrente sanguínea reduz muito, o nosso pâncreas recebe uma mensagem de alerta. De que forma? O nosso pâncreas começa a mandar mensagem para o nosso corpo, o nosso pâncreas começa a mandar mensagem para as ilhotas de Langerhans, que são as células que produzem tanto insulina quanto o glucagon, porque ela percebe que tem uma quantidade bem pequena de insulina, de glicose na corrente sanguínea, e para resolver esse problema, ela manda produzir glucagon. O glucagon ele vai procurar no corpo do ser vivo as reservas de glicose disponível. Quando ele não encontra, ele vai na gordura. Ele desperta a reação chamada beta-oxidação, que começa a quebrar as moléculas de gordura, e a partir dessa quebra da molécula de gordura, a gente começa a converter essa energia, essa gordura em corpos cetônicos, e esses corpos cetônicos se transformam em glicólise, tá? Através das etapas da beta-oxidação, o nosso corpo consegue transferir corpos cetônicos e convertendo esses corpos cetônicos em glicólise. Elabora um texto evidenciando a importância e principais diferenças de catabolismo e anabolismo. Não deixe de mencionar a importância de processo anabólico e catabólico no metabolismo energético. Olha só, anabolismo é quando o nosso corpo guarda energia depois de se alimentar. É síntese de energia. Catabolismo é quando o nosso corpo gasta aquela energia que foi guardada, tá? A síntese é feita pela insulina, ou seja, a insulina é liberada e faz com que o nosso corpo armazene energia dentro das células. Depois que essa energia, a gente começa a gastar energia a partir do nosso movimento, do funcionamento dos nossos órgãos, o glucagon começa a ser ativado e, a partir da ativação do glucagon, inicia-se o processo de catabolismo, ou seja, gasto da energia acumulada. Esses processos criam uma balança energética. Você gasta aquilo que você tem. Você não pode gastar o que você não tem, tá? Já no número 5. Quais as principais funções da via da pentose? Discorra sobre o ramo oxidativo e não oxidativo dessa via. Olha só, a via das pentoses é uma via alternativa da glicólise. Ela serve para gerar um açúcar chamado ribose. Esse açúcar vai entrar no nosso corpo e vai fazer parte do nosso material genético, tá? E além da ribose, ela vai produzir alguns ATPs, ribose e estilulose. Tá. Essa via da pentose fosfato, ela serve para ajudar o nosso corpo a produzir um determinado açúcar, que é a ribose. Esse ribose faz parte do nosso material genético, que é o ácido, o DNA e RNA. Desoxirribonucleico e ribonucleico. Por quê? Essa ribose ela consegue armazenar energia e armazenar informações. E o acúmulo dessas informações é o conjunto de informações que formou o nosso corpo, o nosso DNA, tá bom? Cite 2 exemplos de aminoácidos cetogênicos e 2 aminoácidos glicogênicos. Discorra sobre os possíveis pontos de entrada dos aminoácidos glicogênicos e citogênicos no ciclo do ácido cítrico. Cetogênicos são aminoácidos que são produzidos a partir da quebra de gordura. Esses aminoácidos, eles também podem converter essas substâncias em energia. Já aminoácidos glicogênicos são aminoácidos que vêm de origem glicídicas.
e elas também podem gerar energia, gerar ATP. Tanto um quanto o outro pode gerar ATP, tá bom? Gente, muito obrigada.